Quais foram os motivos para que alguns evangelhos fossem incluídos na Bíblia e outros fossem silenciados? As hierarquias eclesiásticas teriam sobrevivido se sua mensagem tivesse sido propagada? Quem foram e o que diziam os profetas que foram calados durante séculos? No ano de 312, Constantino, um imperador criado no paganismo romano, um homem que acreditava em muitos deuses, teve uma revelação antes de uma batalha. Constantino teve um sonho em que uma voz lhe disse que se, durante aquela batalha, portasse uma cruz, um crucifixo, seria vencedor. E diz a lenda que foi assim. Na batalha da Ponte Milvia, derrotou Maxêncio, conseguiu unificar um império que estava dividido numa tetrarquia e depois se fez batizar e se converteu no primeiro imperador romano cristão. Isso foi muito significativo e muito relevante para o processo de consolidação política do cristianismo. A partir do triunfo de Constantino, a religião católica mudaria para sempre com o Concílio de Nicéia. Esse concílio ordenou o imperador Constantino para tornar o cristianismo uma religião imperial. E porque havia vários cristianismos. Havia o cristianismo monofisista, havia o cristianismo que chamaríamos depois de católico, havia os cristãos gnósticos, havia muitos cristianismos. Para unificá-los, Constantino ordenou que os bispos de todos esses cristianismos se reunissem no ano de 325 na cidade de Nicéia, para escolher quais narrações e relatos da vida e da obra de Jesus eram reais e seriam revelados e quais não. Evidentemente, houve um interesse político de Constantino de unir em um mesmo texto, um texto grande, os escritos mais representativos das comunidades cristãs de maior valor em número ou prestígio do Mediterrâneo. Os evangelhos que aparecem na Bíblia apresentam graves erros históricos e geográficos que uma leitura precisa começa a revelar. Foi um imperador romano que adorava o sol, aquele que estabeleceu as regras básicas da Igreja Católica como a conhecemos hoje? Constantino governou a partir do ano 313, ou seja, no século IV. No século IV já estava decidido, já era um fato histórico os livros que os crentes consideravam inspirados e mais, algumas das perseguições imperiais contra os cristãos exigiam que as pessoas entregassem os livros sagrados, caso contrário, eram mortas. Muitos cristãos se dispuseram a morrer na fogueira porque não entregaram os livros sagrados, e isso foi antes de Constantino. Os gnósticos perderam sua primeira batalha, mas essa não seria a última e nem a pior de suas derrotas. Qualquer livro do cristianismo que foi separado dessa lista, considerada sagrada por ordem do imperador Constantino, ficou de fora, se tornou apócrifo. Qualquer seguidor desses textos, dessas crenças, a partir desse momento, foi considerado herege, que significa aquele que pensa diferente. Para muitos especialistas, os evangelhos proibidos constituíram um campo de batalha em que se travou a guerra entre os gnósticos e a hierarquia eclesiástica. Uma luta que, segundo narra a história, venceram os sacerdotes da Igreja Católica. Já desde um primeiro momento pareceu haver gerado uma polêmica entre os seus seguidores e por isso os evangelhos, sejam os canônicos ou sejam os apócrifos, refletem interpretações diferentes. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino do céu! O que teria ocorrido se a perspectiva gnóstica tivesse triunfado? Qual seria o papel da mulher se os textos bíblicos tivessem sido reformulados ou os textos gnósticos incorporados? Como seria a Igreja Católica hoje em dia com esses manuscritos como protagonistas? Essas são algumas perguntas que emergem da Bíblia.